Você já se perguntou o que realmente significa nascer de novo? Esse é um dos ensinamentos mais poderosos e transformadores de Jesus, mas muitos ainda não compreendem a profundidade desse conceito. Nos tempos de Jesus, a ideia de nascer de novo chocava todos de sua época. Nicodemos, um dos principais mestres da lei, ficou completamente confuso quando Jesus lhe disse que era necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Hoje, essa verdade continua a ser um convite para deixar para trás o velho eu e se tornar uma nova criatura, completamente transformada pelo poder de Deus. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes o que a Bíblia e os ensinamentos de Jesus têm a nos dizer sobre esse renascimento espiritual. Mas assista esse vídeo até o final, pois o último ensinamento é transformador. Número 1. Renascendo da mente, não apenas do espírito. Você já se pegou tentando mudar algo em sua vida, mas parece que algo invisível sempre te puxa de volta aos mesmos erros? Como se, por mais que você quisesse transformar quem você é, existisse uma barreira que te impede de dar o próximo passo. Essa luta interna é mais comum do que você imagina, e a resposta para isso vai muito além de uma simples mudança espiritual. Quando Jesus falou sobre nascer de novo, ele não estava apenas se referindo ao nosso espírito, mas também à nossa mente. E é aí que a verdadeira batalha começa. A mente humana é como um campo de batalha, onde pensamentos antigos tentam resistir a novas ideias, onde hábitos antigos tentam sufocar a nova vida que surge. E é por isso que Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos alerta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Essa renovação da mente é um processo contínuo que nos desafia a enxergar o mundo de uma maneira totalmente diferente daquilo que fomos ensinados até agora. Imagine sua mente como uma casa antiga. Quando você nasce de novo, o Espírito de Deus não apenas entra pela porta, mas começa a reformar todos os cômodos, tirando tudo aquilo que estava velho e quebrado. As paredes são pintadas com novas cores. As janelas que antes estavam sujas, agora deixam a luz entrar. Mas e se você não permitir que essa renovação ocorra? Se você mantiver as janelas fechadas, a luz não entrará. Da mesma forma, se nossa mente não for transformada, o Espírito não poderá realizar plenamente a obra que começou em nós. Mudar a mente é abandonar velhos padrões de pensamento. Coisas que você achava normais, como guardar rancor, buscar vingança ou se sentir superior aos outros, precisam ser deixadas para trás. O novo nascimento exige uma mudança radical, que nos leva a ver o mundo com os olhos de Cristo. Não é fácil. Às vezes parece que a antiga forma de pensar é mais confortável, mais segura, mas é justamente esse conforto que nos prende em um ciclo de frustração e limitações. A renovação da mente também envolve reprogramar a maneira como nos vemos. A velha mente nos diz que não somos dignos, que nunca seremos capazes de viver a vida plena que Deus tem para nós. Mas a nova mente, alinhada com a verdade, nos ensina que somos filhos e filhas amados, criados com propósito. E quando essa verdade penetra profundamente em nossos pensamentos, começamos a viver de uma maneira totalmente diferente. Essa transformação não acontece de uma vez. É um processo diário de escolhas, de abrir mão do que é velho e abraçar o novo. É um esforço consciente de rejeitar pensamentos que não refletem a verdade de quem somos em Cristo. E aos poucos, começamos a experimentar algo maravilhoso, uma mente que dia após dia se alinha mais com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente não é apenas uma recomendação, é essencial para vivermos a vida abundante que Jesus prometeu. Ao longo desse processo, percebemos que não estamos sozinhos. O Espírito nos guia, nos fortalece e nos ensina a ver o mundo de maneira diferente. Ele nos ajuda a enxergar oportunidades onde antes víamos obstáculos e nos capacita a viver uma vida que reflete a verdadeira transformação interior. A cada pensamento renovado,
nos aproximamos mais daquilo que Deus sempre quis para nós, uma vida cheia de propósito e paz. E assim, à medida que nos permitimos ser transformados pela renovação da nossa mente, começamos a experimentar uma liberdade que antes parecia inalcançável. A liberdade de viver não mais de acordo com o que o mundo espera de nós, mas conforme o propósito para o qual fomos criados. Número 2. O perigo de tentar colocar vinho novo em odres velhos. Quantas vezes você tentou mudar algo em sua vida, mas manteve as mesmas atitudes de sempre? É como tentar colocar uma nova roupa em um corpo que ainda está sujo. Jesus nos alerta sobre isso de forma clara em Mateus capítulo 9, versículo 17, ao dizer: Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres se estragam, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Essa metáfora, tão simples e poderosa, revela uma verdade profunda. Não adianta receber uma nova vida e continuar tentando viver como antes. Quando falamos sobre o nascimento de uma nova criatura, é essencial entender que isso não se refere apenas a uma mudança interna, mas a uma transformação completa. Imagine tentar colocar um combustível novo em um motor que já está quebrado. O problema não é o combustível, mas a incapacidade do motor de suportar aquilo que é novo. O mesmo acontece conosco quando, após encontrar Jesus e passar pela transformação espiritual, continuamos a agir e pensar como fazíamos antes. Isso gera uma tensão interna, uma frustração, porque a nova vida não pode coexistir com os velhos hábitos. Os odres velhos simbolizam aquelas áreas da nossa vida que ainda estão presas aos padrões antigos. São as desculpas que damos para não mudar, os relacionamentos que nos puxam para trás, as mentalidades que resistem à transformação. Você pode até tentar colocar o vinho novo da graça e do Espírito de Deus em sua vida, mas se não houver uma renovação completa, esses odres velhos irão romper. Isso significa que as bênçãos que Deus preparou para você, a nova vida que está esperando para florescer, podem ser desperdiçadas se você insistir em segurar aquilo que já deveria ter sido deixado para trás. A transformação exige sacrifícios. É preciso abandonar velhas amizades que te puxam para um caminho de volta, velhos hábitos que te impedem de avançar, e até mesmo antigas formas de pensar que já não cabem mais na nova vida que você está começando a viver. E isso dói. Dói porque muitas vezes nos apegamos ao que é familiar, mesmo quando sabemos que o familiar não nos leva a lugar algum. Mas Jesus nunca prometeu que essa jornada seria fácil. Ele apenas garantiu que, ao escolher segui-lo, encontraríamos a vida em sua plenitude. A decisão de abandonar os odres velhos não é apenas uma questão de obedecer a Deus, mas também uma questão de sabedoria. Quando você insiste em manter aquilo que já está quebrado, você não só impede o novo de chegar, como também se coloca em uma posição de vulnerabilidade. Você corre o risco de romper, de quebrar, de se perder no meio do caminho. Mas quando você se abre para a transformação completa, permitindo que Deus renove todas as áreas da sua vida, então você está pronto para receber o vinho novo, a plenitude daquilo que Ele tem para você. Cada vez que tentamos colocar vinho novo em odres velhos, estamos basicamente dizendo que não confiamos completamente no processo de transformação de Deus. Queremos a bênção, mas não queremos deixar para trás o que nos é confortável. Queremos a mudança, mas hesitamos em largar o que já conhecemos. No entanto, Deus nos chama a um novo nível de fé e confiança. Ele nos convida a deixar o que é velho e desgastado, para que possamos viver algo totalmente novo e restaurador. Não adianta tentar misturar a nova vida com velhas atitudes. O novo exige espaço, exige um coração pronto para receber, uma mente disposta a ser moldada. Os odres novos representam um novo modo de viver, um novo entendimento, novas escolhas. Só assim, o vinho novo poderá ser guardado em segurança, sem o risco de ser desperdiçado. Isso nos leva a uma pergunta essencial. Estamos prontos para deixar os odres velhos para trás
e viver plenamente na novidade de vida que Deus nos oferece? Porque no final das contas, o novo só pode florescer onde há espaço para ele. Número 3. Quando o passado quer definir seu futuro. Quantas vezes você sentiu que seu passado está sempre à espreita, pronto para te puxar de volta? Mesmo depois de uma experiência transformadora com Deus, o passado parece insistir em reaparecer, como uma sombra que se recusa a desaparecer. A verdade é que, após nascer de novo, muitos de nós ainda carregam as marcas do que aconteceu antes. Porém, é importante lembrar que em Cristo somos uma nova criação. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas por que então tantas vezes ainda nos sentimos presos ao que éramos? A resposta está na nossa própria mente. O passado tem uma forma astuta de tentar definir quem somos. Ele nos lembra constantemente de nossos erros, de nossas falhas e de tudo que nos envergonha. É como se estivéssemos carregando uma mala pesada, cheia de memórias e arrependimentos, que nos impede de caminhar em direção ao futuro que Deus preparou. Mas aqui está o ponto central. Essa mala não precisa ser carregada. Jesus já nos libertou dessas correntes invisíveis. A verdadeira questão é: estamos dispostos a soltá-las? Há uma história no Evangelho de João, capítulo 8, onde Jesus confronta uma mulher pega em adultério. Seu passado era evidente, seus erros estavam expostos para todos verem, e ela foi levada diante de Jesus para ser julgada. Mas o que Jesus faz? Ele a liberta dizendo: vá e não peques mais. O passado dela, naquele momento, deixou de ter o poder de definir o futuro. Ela foi libertada pela graça e pelo perdão. E é exatamente isso que acontece conosco quando nos tornamos uma nova criatura. Ainda assim, muitos de nós temos dificuldade em aceitar essa liberdade. Às vezes somos nossos próprios acusadores. Ficamos revivendo situações, relembrando erros e alimentando a ideia de que nunca seremos bons o suficiente. Mas é nesse ponto que precisamos nos apegar à verdade. O passado pode nos influenciar, mas ele não tem o poder de nos definir a menos que permitamos. O que define quem somos é o que Jesus fez por nós na cruz, e não o que fizemos antes de conhecê-lo. O inimigo adora usar o passado como uma arma. Ele sussurra mentiras, tentando nos fazer acreditar que nunca mudaremos, que somos os mesmos de antes. Ele quer nos manter presos a uma identidade que já não nos pertence. Mas, ao nascer de novo, recebemos uma nova identidade, completamente separada de quem éramos antes. A velha natureza morreu, e o que emerge é uma nova criatura, redimida, perdoada e capacitada para viver de maneira diferente. É por isso que precisamos nos apegar à palavra de Deus e lembrar quem somos nele, sempre que o passado tentar se infiltrar. Se o passado fosse capaz de definir o futuro, muitos dos heróis da fé jamais teriam cumprido seu propósito. Pense em Moisés, que foi um fugitivo e assassino antes de se tornar o libertador de Israel. Ou em Paulo, que perseguia os cristãos antes de se tornar o maior missionário do cristianismo. O passado deles não teve o poder de determinar o que Deus faria através de suas vidas. E da mesma forma, seu passado não determina o que Deus pode e vai fazer através da sua vida. Lembre-se sempre, o passado é uma história que Deus já redimiu. Ele pode ter sido doloroso, cheio de erros e arrependimentos, mas não é o que define quem você é agora. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Isso significa que, independentemente do que aconteceu antes, o que importa é o que você faz daqui para frente. Você é livre para escrever uma nova história, sem as amarras do que ficou para trás. Então, sempre que o passado tentar te definir, lembre-se de quem você é em Cristo. A nova criatura não vive mais sob a sombra de antigas falhas, mas caminha em direção a um futuro repleto de esperança, guiado pela graça e pela verdade. O que te define agora é a vida nova que você tem em Jesus, e é essa vida que moldará o seu futuro, não as sombras do que já passou.
Número 4. Desapegar do velho eu. Você já parou para pensar no que significa realmente deixar o velho eu para trás? Jesus nos chama para negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz diariamente, como está em Lucas capítulo 9, versículo 23. Mas o que isso realmente significa na prática? O desapego do velho eu não é apenas uma escolha moral ou uma tentativa de ser uma pessoa melhor. É um ato radical de fé. Requer coragem para abandonar aquilo que muitas vezes nos define por tanto tempo, nossos desejos, medos e ambições. O chamado para renascer envolve um desafio profundo: abrir mão de quem pensamos ser para descobrir quem realmente somos em Cristo. Deixar o velho eu é como se desfazer de uma velha roupa que, por mais confortável que tenha se tornado, já não nos serve mais. Mas, diferente de roupas, o velho eu não é tão fácil de remover. Ele está impregnado nos nossos hábitos, nas nossas reações automáticas, nas nossas justificativas para não mudar. Desapegar-se dele exige uma decisão diária, uma escolha de entregar a Jesus todas as áreas que antes eram controladas pelo ego, pelo orgulho e pela autossuficiência. Muitas vezes há uma luta interna porque o velho eu não quer ir embora. Ele se agarra às pequenas coisas, ao orgulho disfarçado de independência, às mágoas que alimentam nossa narrativa de vítima, às ambições que colocamos acima de tudo. Desapegar significa abrir mão do controle, e isso pode ser assustador, mas é aí que entra a fé. Quando decidimos deixar de lado o que somos, confiamos que Deus tem algo muito maior e melhor preparado para nós. E essa entrega não é uma perda, mas um ganho extraordinário. A história do jovem rico em Marcos capítulo 10, versículos 18 a 22, ilustra bem essa dificuldade. Ele era alguém que seguia os mandamentos e parecia ter uma vida exemplar, mas, quando Jesus lhe pediu para vender tudo o que tinha e segui-lo, ele foi embora triste. Ele não conseguiu desapegar do que possuía, porque sua identidade estava profundamente enraizada em suas posses e na sua segurança material. O velho eu dele estava nas riquezas, e o chamado de Jesus exigia uma fé radical para abrir mão disso. Desapegar do velho eu também significa abrir mão de quem pensamos ser para aceitar quem Deus diz que somos. O velho eu está cheio de limitações e crenças falsas sobre nosso valor. Talvez você acredite que não é digno do amor de Deus por causa dos seus erros passados. Talvez pense que nunca será capaz de cumprir o propósito para o qual foi chamado. Mas o novo eu, a nova criatura em Cristo, está livre dessas mentiras. Desapegar é aceitar essa verdade, por mais difícil que seja se ver de uma nova forma. É importante lembrar que esse ato de fé é um processo contínuo. Não basta fazer essa escolha uma vez e achar que o velho eu nunca mais vai tentar ressurgir. Ele volta, tenta nos convencer de que o antigo modo de viver era mais fácil, mais confortável. É por isso que Jesus nos chama a tomar a nossa cruz diariamente. Cada dia é uma oportunidade de dizer não ao velho eu e sim ao novo. É uma jornada de entrega, mas também de grande recompensa. E que recompensa é essa? É viver de acordo com o propósito para o qual fomos criados. Quando nos desapegamos do velho eu, abrimos espaço para que Deus nos mostre quem realmente somos. Descobrimos uma nova identidade, livre das amarras do passado, e vivemos uma vida de fé, cheia de propósito e direção. Esse é o maior ato de fé que podemos realizar: deixar o velho para trás e confiar que o novo, que vem de Deus, é infinitamente melhor. Por mais difícil que seja esse desapego, cada passo em direção à nova vida traz uma transformação genuína. Não é uma mudança externa, mas uma renovação interna, que molda quem somos de verdade. E quanto mais deixamos o velho eu morrer, mais percebemos que estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Esse é o verdadeiro poder do renascimento: permitir que a nova criatura floresça plenamente, livre das correntes do passado e cheia de fé para o futuro. Número 5. Transformação diária. O processo de santificação. Você já percebeu que mudar não acontece da noite para o dia?
No momento em que nascemos de novo, começamos uma jornada. E essa jornada, longe de ser instantânea, é um processo diário, um caminho contínuo de transformação. Paulo nos lembra em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que a obra que Deus iniciou em nós ao nascermos de novo ainda está em andamento, e essa obra é chamada de santificação. Santificação é o processo pelo qual somos moldados dia após dia para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Mas não é um processo fácil ou rápido. Imagine uma escultura sendo moldada. O escultor precisa esculpir pacientemente, removendo pedaço por pedaço até revelar a obra-prima. Da mesma forma, Deus está esculpindo nossas vidas, removendo aquilo que não reflete a sua imagem, polindo nossas imperfeições e nos preparando para cumprir o propósito para o qual fomos criados. Essa transformação diária requer uma entrega constante. Cada dia traz novos desafios, tentações e situações que nos testam. Às vezes, parece que não estamos mudando, que os mesmos erros continuam aparecendo. Mas é exatamente nesses momentos que devemos confiar no processo. A santificação não é uma linha reta. Há altos e baixos, momentos de progresso e momentos de luta. O importante é que a cada dia continuamos entregando nossas vidas a Deus, permitindo que Ele faça o seu trabalho em nós. Um exemplo claro desse processo é a vida de Pedro. Pedro foi chamado por Jesus enquanto ainda era um simples pescador, com todas as suas falhas e fraquezas evidentes. Ao longo dos evangelhos, vemos Pedro sendo transformado gradualmente. Ele era impulsivo, falava sem pensar e até negou Jesus. Mas, após a ressurreição, vemos um Pedro diferente, mais maduro, corajoso e comprometido com o Evangelho. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo que envolveu quedas e arrependimentos, mas, acima de tudo, uma entrega constante ao que Deus estava fazendo na vida dele. A santificação também nos ensina a lidar com nossas fraquezas. Muitas vezes, queremos que nossas imperfeições desapareçam rapidamente, mas Deus usa essas áreas de fragilidade para nos lembrar que dependemos dele. Paulo, ao falar sobre seu próprio espinho na carne, em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, revela que Deus lhe disse: "Minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." É justamente através das nossas fraquezas que Deus manifesta a sua força. Esse entendimento muda nossa perspectiva. Em vez de tentar resolver tudo sozinhos, aprendemos a confiar que a obra de Deus está em andamento, mesmo quando ainda vemos imperfeições em nós. Cada dia é uma oportunidade de permitir que Deus nos molde um pouco mais. Pequenas decisões diárias, perdoar alguém que nos ofendeu, resistir à tentação, agir com paciência em uma situação difícil, fazem parte desse processo de santificação. E embora essas mudanças pareçam pequenas no momento, com o tempo, elas formam uma transformação significativa. Quanto mais nos rendemos a Deus, mais nossa vida reflete quem Ele é. Não é um processo que podemos apressar, mas é um processo que devemos abraçar com fé e paciência. A chave para viver esse processo é manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando tiramos os olhos dele e focamos apenas em nossos defeitos, corremos o risco de nos desanimar. Mas quando olhamos para Jesus, vemos a perfeição em que estamos sendo moldados, e isso nos dá esperança para continuar. Sabemos que Ele é fiel para completar a obra que começou em nós, e essa confiança nos fortalece para seguir em frente, um dia de cada vez. Portanto, o nascimento de uma nova criatura é o início de uma caminhada, não o fim. A cada dia, Deus trabalha em nosso coração, moldando nosso caráter, limpando nossa mente e transformando nossas atitudes. Esse é o verdadeiro significado da santificação, um processo contínuo de transformação que nos leva, passo a passo, para mais perto do propósito e da plenitude que Deus planejou para nós. Número 6. O novo nascimento que quebra cadeias invisíveis.
Você já se sentiu preso por algo que nem consegue identificar claramente? Como se houvesse correntes invisíveis amarrando seus passos e limitando sua caminhada. Muitas vezes, mesmo após nascer de novo, nos deparamos com obstáculos que não conseguimos entender de onde vêm. Essas cadeiras invisíveis são as amarras emocionais, mentais e espirituais que ainda insistem em nos segurar. Mas no novo nascimento, Jesus não nos liberta apenas do pecado. Ele nos liberta de tudo aquilo que nos impede de viver plenamente. Ele quebra essas correntes invisíveis, mas primeiro precisamos reconhecê-las. Um exemplo claro dessa libertação é a história da mulher encurvada que aparece em Lucas capítulo 13, versículos de 10 a 13. Ela estava presa em sua condição há 18 anos, incapaz de se levantar completamente. Seu corpo refletia uma prisão física, mas também espiritual. Jesus, ao vê-la, não só a curou, mas também a libertou das correntes que a mantinham presa. Ao dizer, "Mulher, estás livre da tua enfermidade", ele quebrou as cadeias invisíveis que a limitavam por tanto tempo. E é isso que ele faz conosco quando nascemos de novo. Ele não apenas nos perdoa, ele nos liberta das prisões internas que carregamos por anos. Essas cadeias podem assumir várias formas. Para alguns, são traumas do passado que ainda dominam suas mentes. Para outros, são padrões de comportamento que parecem inquebráveis, como a dificuldade de confiar, o medo constante de falhar ou a tendência de se auto-sabotar. São sentimentos como a culpa, o medo e a vergonha, que, embora invisíveis, têm um poder real de nos limitar. O novo nascimento, no entanto, traz uma libertação tão profunda que pode quebrar até mesmo essas cadeias que pareciam intransponíveis. Uma das maiores barreiras para essa libertação completa é a nossa falta de percepção. Muitas vezes, essas cadeias se tornam tão familiares que nem percebemos que estamos presos. Continuamos vivendo com pensamentos e comportamentos que não condizem mais com a nossa nova identidade em Cristo. Jesus nos chama para viver uma vida abundante, mas ainda carregamos hábitos antigos, pensamentos autodestrutivos e inseguranças que nos impedem de experimentar essa plenitude. O primeiro passo para a liberdade é reconhecer onde essas cadeias estão atuando. A boa notícia é que, no momento em que reconhecemos essas barreiras e as entregamos a Cristo, Ele tem o poder de quebrá-las. O novo nascimento nos dá essa autoridade, a capacidade de viver livres de tudo o que nos prende. Não se trata apenas de uma mudança de comportamento, mas de uma mudança profunda de identidade. Quando aceitamos que somos novas criaturas em Cristo, passamos a ver que não precisamos mais carregar o peso do que nos prende. Jesus já levou esse peso por nós. Essa libertação não é um evento único, é um processo contínuo. A cada dia, somos convidados a identificar e entregar a Ele as cadeias que surgem em nossas vidas. São pequenos detalhes, um pensamento negativo, uma velha insegurança, uma crença limitante, que podem tentar reaparecer. Mas a cada momento que escolhemos entregar isso a Deus, Ele nos liberta novamente, lembrando-nos de que somos feitos para viver livres. E o que acontece quando essas cadeias são quebradas? Experimentamos uma leveza, uma liberdade que antes parecia inatingível. Passamos a caminhar com mais confiança, sem o peso do passado nos segurando. Nossas decisões se tornam mais claras, nossos relacionamentos mais saudáveis e nossa vida espiritual mais profunda. O que antes nos paralisava, agora é apenas uma lembrança distante de quem éramos antes de conhecer a verdade libertadora em Jesus. Portanto, o novo nascimento não é apenas uma experiência espiritual. É uma libertação completa que envolve cada parte de quem somos. Jesus nos chama para uma vida livre, uma vida sem cadeias invisíveis. A questão é, estamos dispostos a permitir que Ele quebre essas amarras, mesmo que algumas delas já tenham se tornado confortáveis? Porque a verdadeira liberdade está à nossa disposição. E tudo o que precisamos fazer é permitir que Ele nos liberte, dia após dia, dessas cadeias que tentam nos impedir de caminhar na plenitude da nova vida. Número 7. A nova criatura
e os velhos amigos. Um conflito iminente. Quando você nasceu de novo, algo dentro de você mudou profundamente. Seu espírito foi renovado. Sua mente está sendo transformada. Mas o mundo ao seu redor ainda permanece o mesmo. E uma das realidades mais desafiadoras dessa nova vida é o conflito que surge com os velhos amigos. As pessoas com quem você andava, conversava e compartilhava experiências podem não entender ou aceitar essa transformação. Pedro já nos alertava sobre isso em 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de devassidão e por isso os insultam. Esse conflito é real e pode gerar tensão, mas é também uma oportunidade para você refletir sobre quem você se tornou. A nova criatura em Cristo vive sob novos princípios. O que antes parecia normal, festas descontroladas, conversas cheias de fofocas, atitudes que não condizem com o amor de Cristo, agora não faz mais sentido. Mas aqueles que ainda vivem sob os antigos padrões podem não entender essa mudança. De repente você se torna estranho, alguém que já não compartilha dos mesmos interesses. Esse conflito é iminente e ele pode ser desconfortável. No entanto, é essencial lembrar que você não está sozinho nessa jornada. A história de Saulo, que depois se tornou Paulo, ilustra perfeitamente essa tensão. Quando ele encontrou Jesus no caminho para Damasco, sua vida foi transformada de forma radical. Antes, ele perseguia cristãos. Mas depois de seu encontro com Cristo, ele passou a ser perseguido por aqueles que antes eram seus aliados. Ele enfrentou desconfiança, rejeição e até ameaças de morte. O que essa história nos ensina é que o novo nascimento traz consigo uma separação natural entre quem éramos e quem estamos nos tornando. E essa separação, embora dolorosa às vezes, é necessária para que possamos crescer plenamente em nossa nova vida. Não se trata de abandonar amigos, mas de entender que a nova criatura em Cristo tem uma missão diferente, uma nova maneira de viver. E isso muitas vezes significa que você não pode mais se envolver nas mesmas práticas de antes. É aqui que entra um dilema. Como manter essas amizades sem comprometer sua fé? Esse equilíbrio é delicado. Há momentos em que o afastamento pode ser necessário, especialmente se essas influências estiverem te puxando para longe de Deus. Em outras situações, você pode continuar a ser luz na vida dessas pessoas, mostrando através de suas ações a transformação que aconteceu em você. O conflito também pode ser interno. Às vezes, sentimos saudade do que vivíamos antes. A velha vida pode nos chamar de volta, oferecendo conforto e familiaridade. Mas é aí que a nova criatura precisa se lembrar de quem realmente é. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 15, nos adverte a não nos colocarmos em jugo desigual com os incrédulos, pois que comunhão tem a luz com as trevas? Isso não significa cortar completamente os laços com quem ainda não conhece a Cristo, mas sim evitar ser influenciado por aquilo que já não faz parte da sua nova vida. Uma estratégia prática para lidar com esse conflito é ser intencional sobre suas escolhas. Pergunte a si mesmo: essa amizade está me ajudando a crescer na minha fé ou está me puxando para os antigos hábitos? Se a resposta for a segunda opção, pode ser hora de repensar essa relação. Às vezes, as pessoas ao nosso redor não estão preparadas para a mudança que aconteceu em nós. E tudo bem. Isso não significa que você precisa julgá-las ou condená-las, mas sim que você precisa proteger a nova vida que recebeu em Cristo. O mais importante é entender que essa fase de conflito é uma parte natural do processo de transformação. Você não pode evitar que velhos amigos estranhem a sua mudança, mas pode controlar como reage a isso. A nova criatura não responde com ressentimento ou arrogância, mas com amor e paciência. A verdadeira prova de que você nasceu de novo não está apenas nas palavras que você diz, mas na maneira como você vive sua vida, mesmo em meio a esse tipo de tensão. Portanto, a nova criatura e os velhos amigos podem até estar em conflito, mas esse conflito não precisa ser definitivo. É uma oportunidade de mostrar
através do seu comportamento e das suas escolhas, a transformação que aconteceu em sua vida. Se eles não entenderem agora, continue a ser um exemplo. O maior testemunho que você pode dar é viver de acordo com a verdade que você encontrou, sabendo que, no tempo certo, essa luz que brilha em você pode impactar aqueles que ainda estão presos à velha vida. Número 8. Quando o mundo não aceita a sua nova identidade. Você já sentiu que o mundo ao seu redor parece estar em constante oposição ao que você acredita agora? No momento em que você nasce de novo e assume sua nova identidade em Cristo, uma barreira invisível se forma entre você e o sistema deste mundo. Jesus nos deixou claro em João capítulo 15, versículo 19. Se vocês fossem do mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Esse ódio, essa rejeição, não é apenas por causa das suas crenças, mas porque sua nova vida e identidade expõem uma verdade desconfortável. O mundo não está alinhado com a vontade de Deus. A nova criatura em Cristo vive em um reino que contraria os valores do mundo. Onde o mundo prega egoísmo, você agora prega amor ao próximo. Onde o mundo exalta o poder e o sucesso a qualquer custo, você entende que servir e ser humilde são maiores do que qualquer triunfo terreno. Esse choque de valores cria uma tensão inevitável. O que antes parecia natural, buscar reconhecimento, sucesso material, ser aceito pelo grupo, agora parece vazio e sem propósito. E essa mudança de perspectiva é percebida por aqueles ao seu redor. Quando o mundo não aceita sua nova identidade, ele vai tentar te puxar de volta. E não é apenas através de críticas diretas ou insultos, mas de maneiras sutis e sorrateiras. Pode ser uma proposta de trabalho que compromete seus princípios, um convite para um evento que você sabe que não te faz bem, ou até mesmo um conselho bem intencionado de alguém que diz que você está exagerando em sua nova vida de fé. O mundo tem muitas formas de tentar desviar seu foco, e é por isso que a nova criatura precisa estar atenta e firme na sua nova identidade. Uma das maiores armadilhas é o desejo de ser aceito. Todos nós temos uma necessidade natural de pertencimento, e o mundo explora essa necessidade. No entanto, em 1 João capítulo 2, versículo 15, somos lembrados: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso não significa que devemos nos isolar, mas sim que devemos cuidar para que nosso desejo de aceitação não nos leve a comprometer a nova vida que recebemos. A aceitação pelo mundo pode custar caro, sua integridade, seus valores, sua fé. Viver como nova criatura significa muitas vezes estar disposto a ser diferente, a ir contra a maré. E isso pode ser solitário. Jesus experimentou isso na pele. Ele foi rejeitado pelos líderes religiosos, pelos poderosos da sua época e até por alguns de seus seguidores. E ele nos alertou que, se seguirmos o mesmo caminho, seremos rejeitados também. Mas essa rejeição é, na verdade, um sinal de que estamos no caminho certo. Quando o mundo nos rejeita, é porque reconhece que não pertencemos mais a ele. Nesse processo, é essencial lembrar quem nos define. Nossa identidade não vem mais das opiniões alheias, dos padrões deste mundo ou da necessidade de aprovação externa. Nossa identidade está firmemente enraizada em Cristo, e isso nos dá a força para enfrentar a rejeição com graça. Sabemos que, embora o mundo possa nos rejeitar, somos aceitos por Deus, e isso é tudo o que realmente importa. Essa verdade nos fortalece a seguir em frente, mesmo quando parece que estamos nadando contra a corrente. No entanto, viver em desacordo com o mundo não significa viver em guerra com as pessoas. A nova criatura é chamada a ser luz em meio às trevas, e isso envolve paciência, amor e compreensão. Não precisamos atacar ou julgar aqueles que ainda vivem de acordo com os valores deste mundo. Nosso papel é ser um exemplo, uma evidência viva da transformação que a fé em Cristo pode trazer.
Através da nossa conduta, podemos inspirar outros a buscarem a mesma verdade. Em última análise, quando o mundo não aceita a sua nova identidade, isso não é motivo para se esconder ou recuar. Pelo contrário, é um convite para viver ainda mais intensamente o propósito para o qual você foi chamado. A nova criatura foi feita para brilhar, para ser diferente, para mostrar ao mundo que há um caminho melhor, mesmo que esse caminho seja estreito e solitário. E ao permanecer firme, você não só fortalece sua própria fé, mas também planta sementes que, no tempo certo, podem florescer em outros. Número 9. A nova criatura é incomodada pelo pecado, não atraída por ele. Você já notou como algo dentro de você mudou em relação ao pecado? Coisas que antes pareciam normais ou até atraentes agora causam desconforto, um incômodo profundo. Quando nascemos de novo, uma transformação ocorre em nosso interior. O pecado, que antes nos seduzia, agora nos perturba. Paulo escreve em Romanos capítulo 6, versículo 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A nova criatura não apenas reconhece o pecado como algo errado, mas sente repulsa por aquilo que desagrada a Deus. Esse incômodo é um sinal claro de que algo dentro de você foi completamente renovado. Antes de conhecermos a verdade, o pecado muitas vezes se apresentava como algo tentador, até mesmo prazeroso. Havia uma atração por aquilo que trazia satisfação imediata, sem pensar nas consequências. Mas a nova criatura, transformada pela graça, agora vê o pecado por aquilo que ele realmente é. Uma barreira entre nós e Deus, algo que corrói nossa alma e nos afasta do propósito para o qual fomos criados. O que antes nos seduzia agora nos inquieta, e isso é uma prova de que o Espírito Santo está trabalhando em nós, moldando nossos desejos e nos conduzindo para mais perto de Deus. Essa mudança de perspectiva não significa que a tentação desaparece. Pelo contrário, o pecado ainda tenta se aproximar, ainda tenta atrair. A diferença é que agora, como nova criatura, o pecado não tem mais o mesmo poder sobre nós. O apóstolo João, em 1 João capítulo 3, versículo 9, afirma: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Isso não significa que nunca mais pecamos, mas sim que o pecado deixa de ser uma prática habitual e confortável em nossas vidas. Ele se torna algo contra a nossa nova natureza. O incômodo com o pecado é uma bússola espiritual que nos guia de volta ao caminho certo. Quando algo nos incomoda, nos faz sentir um peso na consciência, é o Espírito nos alertando para nos afastarmos dessa situação ou comportamento. Essa sensibilidade é um dos maiores presentes da nova vida em Cristo. Ela nos protege de nos afastarmos demais, nos chama de volta à luz antes que o pecado crie raízes profundas novamente em nossas vidas. A nova criatura não vive mais como antes. E esse incômodo é o lembrete constante de que estamos em uma jornada de santificação. O contraste entre a velha vida e a nova fica ainda mais evidente quando nos deparamos com escolhas que antes fazíamos sem hesitação. O que antes parecia normal, agora nos causa desconforto. Talvez você já tenha experimentado isso. Conversas que antes participava sem pensar, agora parecem fúteis ou até prejudiciais. Comportamentos que eram parte da rotina, agora trazem um peso de culpa. Esse incômodo é o resultado da transformação que aconteceu em você. O Espírito Santo está te moldando, fazendo com que você se sinta cada vez mais desconectado do que não reflete a vontade de Deus. No entanto, é importante lembrar que esse incômodo não deve nos levar à condenação, mas ao arrependimento e à busca por restauração. O incômodo com o pecado é um convite para voltar à comunhão com Deus, não um motivo para se esconder ou se sentir indigno. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O incômodo que sentimos é a oportunidade de confessar e sermos renovados, não uma sentença de culpa eterna. A nova criatura
não se satisfaz com o pecado, porque agora busca algo muito maior, a plenitude que só Deus pode oferecer. O pecado, que antes parecia preencher um vazio, agora é visto como uma ilusão. Sabemos que ele promete satisfação, mas deixa apenas um rastro de destruição. A nova criatura, então, anseia por algo mais profundo, por uma vida que reflita a paz, a alegria e a comunhão com Deus. E é esse desejo que nos leva a rejeitar o pecado, mesmo quando ele tenta nos atrair novamente. Portanto, o incômodo com o pecado é um dos maiores sinais de que você está no caminho certo. Ele mostra que sua consciência está sendo moldada à imagem de Cristo e que você não está mais disposto a aceitar aquilo que te separa de Deus. Esse desconforto é uma bênção, porque te impede de se afastar demais. E quanto mais você ouve essa voz interna, mais forte ela se torna, até que o pecado não terá mais espaço em sua vida. A nova criatura não é perfeita, mas é alguém que, cada dia mais, aprende a dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Número 10. Vencendo as velhas feridas com o perdão. Você já percebeu como algumas feridas parecem não cicatrizar, mesmo depois de nos tornarmos novas criaturas? Muitas vezes, essas feridas do passado continuam a nos afetar, nos lembrando de mágoas, traições e momentos de dor que ainda carregamos. No entanto, Jesus nos chama para algo maior. Ele nos convida a perdoar de maneira sobrenatural. Em Mateus capítulo 18, versículo 22, quando Pedro pergunta quantas vezes deve perdoar, Jesus responde: "Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Essa resposta revela que o perdão que Deus espera de nós não é humano, mas uma expressão do seu poder e graça agindo em nós. Perdoar é um dos maiores desafios que enfrentamos, especialmente quando as feridas são profundas. Como perdoar alguém que nos traiu? Como deixar ir uma ofensa que deixou marcas em nossa alma? A verdade é que por nós mesmos não conseguimos. O perdão que Jesus nos chama a oferecer não vem da nossa própria força, mas da compreensão de que nós mesmos fomos perdoados de uma dívida impagável. A parábola do credor incompassivo, em Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35, nos ensina isso de forma clara. Se fomos perdoados de tanto, como podemos reter o perdão dos outros? O ato de perdoar não é apenas um gesto de bondade para com quem nos ofendeu. É também uma chave de libertação para nossa própria alma. Guardar rancor é como carregar uma pedra pesada em nosso coração, e essa pedra impede que a nova criatura viva plenamente. O perdão, por outro lado, é a ferramenta que quebra as correntes que nos mantêm presos ao passado. Quando escolhemos perdoar, abrimos espaço para que Deus cure essas feridas e traga a paz que tanto desejamos. Muitas vezes nossa relutância em perdoar vem da crença de que, ao perdoar, estamos minimizando a dor que sofremos ou permitindo que a injustiça continue. Mas o perdão não é um ato de concordar com o erro, é um ato de libertação. Ao perdoar, estamos entregando a justiça nas mãos de Deus, confiando que Ele é o único capaz de lidar com as consequências de maneira justa. Romanos capítulo 12, versículo 19, nos lembra: "Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor." Perdoar é soltar o peso de tentar buscar justiça por nossas próprias mãos e deixar Deus cuidar disso. O perdão também é um processo de cura para nós. Às vezes, as feridas são tão profundas que não conseguimos perdoar de uma vez só. É um caminho que percorremos passo a passo, mas em cada passo experimentamos mais da paz que só o perdão pode trazer. E ao longo desse caminho, percebemos que o perdão não é algo que oferecemos apenas ao outro, é um presente que damos a nós mesmos. Ele nos livra do peso do passado e abre espaço para que Deus faça coisas novas em nossas vidas. A nova criatura vive sob a realidade de que o perdão não é uma escolha opcional. Assim como fomos perdoados por Cristo, somos chamados a perdoar. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, Paulo nos exorta: "Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou,
assim também perdoai vós. Esse chamado ao perdão é um reflexo da nova vida que agora habita em nós. E quanto mais entendemos o quanto fomos perdoados, mais nos tornamos capazes de perdoar. Perdoar não é fácil, mas é possível. E quando perdoamos, experimentamos algo sobrenatural. A paz de Deus invade nosso coração, as feridas começam a cicatrizar e percebemos que a nova criatura em Cristo não é definida pelas mágoas do passado, mas pelo amor e pela graça que agora fluem em nossas vidas. Através do perdão, as velhas feridas perdem seu poder sobre nós e somos livres para viver a vida abundante que Deus nos oferece. A escolha de perdoar é um ato de fé. É acreditar que Deus está no controle, que Ele tem o poder de curar e restaurar o que foi quebrado. E à medida que nos rendemos a esse chamado, descobrimos que o perdão é, na verdade, uma das maiores expressões do amor de Deus em nós. Ao perdoar, permitimos que Sua graça nos transforme de dentro para fora, curando feridas que, de outra forma, nunca cicatrizariam. Número 11. O novo nascimento é o início de uma nova missão. Você já se perguntou qual é o propósito do novo nascimento? Quando nascemos de novo, algo muito maior do que apenas a nossa transformação pessoal começa a acontecer. Jesus não apenas nos renova, Ele nos chama para uma missão. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus nos dá a grande comissão. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O novo nascimento marca o início de uma nova jornada, não apenas para a nossa salvação, mas para nos tornarmos agentes de transformação no mundo. Essa missão é mais do que uma simples tarefa. É um chamado para viver de uma maneira que impacte o ambiente ao nosso redor. Quando nascemos de novo, passamos a refletir o caráter de Cristo, e isso, inevitavelmente, chama a atenção. Sua vida começa a ser um testemunho, não apenas pelas palavras que você fala, mas pelas atitudes que você toma. A missão começa onde você está, em sua casa, no trabalho, com seus amigos. Cada interação se torna uma oportunidade de mostrar o que significa ser uma nova criatura em Cristo. Você não precisa ter um título ou uma posição de liderança para ser um missionário. Basta viver de acordo com os princípios que Jesus nos ensinou. Pense nos discípulos. Quando foram chamados por Jesus, eram pescadores, pessoas comuns, vivendo suas vidas rotineiras. No entanto, ao encontrarem Jesus, suas vidas mudaram para sempre, e eles foram lançados em uma missão que transformou o mundo. Da mesma forma, quando nascemos de novo, somos chamados a seguir o mesmo caminho. A missão não é opcional, é parte da nossa nova identidade. Somos luz em meio às trevas, e essa luz não pode ser escondida. Essa missão, no entanto, não é algo que devemos carregar como um fardo pesado. Jesus nos prometeu que estaria conosco em cada passo do caminho. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Ele nos garante: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." A missão que recebemos é, na verdade, uma parceria com o próprio Cristo. Ele nos capacita, nos guia e nos fortalece para cumprir o propósito que Ele colocou diante de nós. E essa missão tem um impacto eterno. Quando entendemos que o novo nascimento nos coloca em uma missão, nossas prioridades mudam. Não vivemos mais apenas para nossos próprios desejos ou ambições. Passamos a viver para algo maior, algo que ultrapassa o aqui e agora. O que fazemos, como vivemos e como tratamos as pessoas ao nosso redor passa a ter uma dimensão espiritual e eterna. Cada escolha, cada atitude é uma oportunidade de refletir o amor e a verdade de Cristo para o mundo. A nova criatura é, portanto, um embaixador do reino de Deus. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, nos diz: "De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio." Isso significa que, através de nossa vida, Deus está chamando outros para conhecerem a mesma transformação que experimentamos. Nossa missão é ser um canal da graça e do amor de Deus, trazendo esperança para aqueles que ainda não conhecem a verdade. No entanto,
É importante lembrar que essa missão não é algo que podemos cumprir sozinhos. Precisamos uns dos outros. A missão de Jesus foi dada a toda a igreja, e isso significa que devemos caminhar juntos, apoiando uns aos outros, compartilhando nossas experiências e crescendo em fé. A nova criatura não vive isolada, mas em comunidade, entendendo que juntos somos mais fortes e mais capazes de alcançar o mundo com a mensagem de Cristo. Portanto, o novo nascimento é muito mais do que uma transformação individual. É o ponto de partida para uma vida com propósito, uma vida dedicada a fazer a diferença no mundo ao nosso redor. E à medida que caminhamos nessa missão, somos continuamente moldados e transformados pelo próprio Deus. Nossa vida ganha um novo sentido e cada dia se torna uma oportunidade de cumprir o chamado que recebemos. E o mais incrível é que essa missão não é um fardo, é um privilégio. É o maior chamado que poderíamos receber, ser parte do plano de Deus para transformar o mundo. Número 12. A nova criatura é guiada pelo Espírito, não pelas emoções. Você já teve dias em que as suas emoções pareciam comandar cada uma de suas ações? É natural que as emoções façam parte da nossa experiência humana, mas a nova criatura não é mais escrava dos altos e baixos emocionais. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, Paulo afirma: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O novo nascimento não apenas nos transforma, mas nos dá um novo tipo de direção, onde o Espírito Santo toma o lugar central e nos guia de maneira sábia, enquanto as emoções deixam de ser o nosso guia principal. As emoções, por mais intensas e reais que sejam, são instáveis. Um dia você pode se sentir no topo do mundo e no outro, no fundo do poço. Se tomarmos decisões baseadas apenas no que sentimos no momento, estaremos sujeitos a um ciclo constante de frustração. A nova criatura, no entanto, aprende a discernir a voz do Espírito, que é firme, constante e sábia. Essa nova direção não ignora as emoções, mas coloca-as em perspectiva. Não somos chamados para suprimir o que sentimos, mas para permitir que o Espírito Santo nos ajude a lidar com nossas emoções de maneira saudável e equilibrada. Um exemplo prático disso é a maneira como lidamos com a raiva. A raiva é uma emoção humana, mas se deixarmos que ela nos guie, podemos causar estragos em nossos relacionamentos e em nossa própria vida espiritual. Em Efésios capítulo 4, versículo 26, Paulo nos adverte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A nova criatura, guiada pelo Espírito, sente a raiva, mas não a deixa governar suas ações. O Espírito nos capacita a escolher o perdão, a paciência e a reconciliação, mesmo quando nossas emoções estão à flor da pele. Outro aspecto fundamental é como o Espírito nos guia em momentos de dúvida e incerteza. As emoções podem nos fazer agir impulsivamente, seja por medo, ansiedade ou insegurança, mas o Espírito nos traz paz e clareza. Jesus nos deixou essa promessa em João capítulo 14, versículo 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Em momentos de incerteza, em vez de agir conforme o que estamos sentindo, a nova criatura é ensinada a esperar e buscar a direção do Espírito, confiando que Ele nos guiará no caminho certo. A vida guiada pelo Espírito é uma vida de discernimento. A nova criatura não age mais por instinto ou impulsividade, mas se torna cada vez mais sensível à voz do Espírito. E como essa sensibilidade é desenvolvida? Através da oração, da meditação na Palavra de Deus e de uma vida em comunhão com Ele. Quanto mais buscamos a Deus, mais aprendemos a ouvir Sua voz e menos dependemos de nossas emoções. Isso nos dá uma estabilidade que o mundo não pode oferecer. Não somos mais lançados de um lado para o outro pelas ondas emocionais, mas caminhamos em direção firme, guiados pela sabedoria do Espírito. O contraste entre a vida guiada pelo Espírito e a vida guiada pelas emoções é nítido em nossas escolhas diárias. Enquanto a emoção pode nos levar a buscar prazer imediato,
o Espírito nos ensina a escolher o que é eterno. Enquanto as emoções podem nos fazer reagir de forma precipitada, o Espírito nos dá autocontrole e paciência. Essa é uma das maiores evidências de que estamos vivendo como nova criatura, a capacidade de resistir às emoções que querem nos controlar e, em vez disso, nos rendermos à direção amorosa e sábia do Espírito Santo. A nova criatura não é imune às emoções. Nós ainda as sentimos, e muitas vezes de maneira intensa. Mas agora temos uma bússola que nos orienta, que nos ensina a lidar com o que sentimos sem sermos escravizados por isso. Quando o Espírito nos guia, nossas decisões são mais sábias, nossas reações são mais ponderadas e nossa vida reflete mais a paz que Cristo nos prometeu. Aos poucos, aprendemos a viver de maneira equilibrada, ouvindo o que o Espírito tem a dizer antes de agirmos conforme as emoções do momento. Portanto, viver como nova criatura é permitir que o Espírito seja o guia e não as emoções voláteis. Ao confiar no Espírito Santo, experimentamos uma vida de paz e direção, onde as emoções são colocadas no lugar certo, não ignoradas, mas guiadas pela verdade e pela sabedoria de Deus. É assim que a nova criatura vive, firme, constante e guiada por uma força muito maior do que as suas próprias emoções. Número 13. Superando a vergonha do velho, eu com a graça de Deus. Você já se sentiu preso pela vergonha do que fez no passado, mesmo depois de nascer de novo? O velho eu, com seus erros e falhas, às vezes insiste em sussurrar que você não é digno da nova vida que recebeu. Essa sensação de inadequação pode ser sufocante, como se você estivesse carregando o peso de algo que nunca será capaz de deixar para trás. Mas é exatamente nesse momento que a graça de Deus entra em cena, oferecendo libertação e uma nova perspectiva. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A vergonha é uma das armas mais poderosas que o inimigo usa para tentar nos desqualificar. Ela nos faz lembrar constantemente dos erros, das falhas e dos momentos em que nos desviamos. A nova criatura, porém, não é definida pelo que fez, mas pelo que Cristo fez por ela. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo nos lembra que aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O passado pode ter sido marcado por pecado, mas o presente e o futuro são agora definidos pela justiça que recebemos em Cristo. A graça de Deus não apenas nos perdoa, ela nos redefine. Ela toma a vergonha que carregávamos e a transforma em um testemunho de transformação. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, vemos alguém que antes perseguia os cristãos com ferocidade, mas que, após seu encontro com Jesus, foi totalmente transformado. Ele poderia ter sido consumido pela vergonha de seu passado, mas ao invés disso, abraçou a graça de Deus e permitiu que seu passado fosse usado como uma prova viva da misericórdia e do amor de Deus. Ele mesmo declarou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10: Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Superar a vergonha não significa apagar o passado, mas sim permitir que a graça de Deus mude a forma como você vê esse passado. Ao invés de ser um fardo, ele se torna um testemunho de redenção. A vergonha diz que você nunca será bom o suficiente. A graça diz que em Cristo você já é aceito e amado. A vergonha tenta te aprisionar, enquanto a graça te liberta. E quando você escolhe caminhar na graça, a vergonha perde seu poder. Ela pode tentar surgir de vez em quando, mas não tem mais domínio sobre sua vida. Esse processo de superação é contínuo. Todos nós enfrentamos momentos em que lembranças do velho eu surgem, mas cada vez que isso acontece, temos a oportunidade de nos voltar para a graça. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo declara: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
A condenação que a vergonha tenta trazer não tem mais lugar na vida da nova criatura. Estamos livres para viver sem as correntes do passado, confiando que a graça de Deus é suficiente para cobrir todas as nossas falhas. A graça de Deus não apenas nos livra da culpa, mas também nos dá força para seguir em frente. Cada vez que somos lembrados de nossos erros, podemos usar esses momentos para louvar a Deus por sua misericórdia. O que antes nos envergonhava agora se torna uma oportunidade de testemunhar o poder transformador da graça. Quando aceitamos essa verdade, somos capacitados a viver de maneira mais livre, sem medo de que nosso passado nos defina ou nos limite. A nova criatura aprende a ver a si mesma como Deus a vê, através dos olhos da graça. Não há mais espaço para carregar o peso da vergonha, porque a cruz já levou esse peso. A graça é um presente imerecido que nos permite viver sem o fardo das falhas passadas. A cada novo dia, podemos nos lembrar de que não somos mais quem éramos, mas somos novas criaturas, lavadas e restauradas pelo poder do amor de Deus. Portanto, viver como nova criatura é superar a vergonha do velho eu, não pela nossa própria força, mas pela graça transformadora que recebemos em Cristo. Essa graça nos liberta, nos redefine e nos dá a confiança para viver uma vida plena, sem medo de que o passado nos impeça de avançar. Cada vez que a vergonha tentar se infiltrar, lembre-se, você já foi redimido e sua nova vida é marcada pela graça abundante de Deus. Número 14. Reaprender a amar a si mesmo como nova criatura. Você já se perguntou se é possível se olhar no espelho e enxergar algo completamente novo? Depois de nascer de novo, a maneira como vemos a nós mesmos precisa mudar radicalmente. Mas isso nem sempre acontece automaticamente. Muitos de nós ainda carregam a visão distorcida do velho eu, presos a uma autocrítica feroz, dúvidas e uma falta de amor próprio. A nova criatura, porém, é chamada a amar a si mesma de uma maneira totalmente nova, conforme Cristo nos ensinou. Em Mateus capítulo 22, versículo 39, Jesus nos manda: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas como podemos amar o próximo se ainda não aprendemos a nos amar como Deus nos vê? Amar a si mesmo não é o mesmo que ser egoísta ou arrogante. É reconhecer o valor que Deus colocou em nós como seus filhos e filhas. Ao nascer de novo, recebemos uma nova identidade, completamente separada dos erros do passado. Efésios capítulo 2, versículo 10, nos lembra: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso significa que somos obras das mãos de Deus, feitos com um propósito. Quando aceitamos essa verdade, começamos a enxergar o verdadeiro valor que Ele nos atribui, e isso transforma a nossa maneira de nos amar e de nos cuidar. Para muitos, o maior desafio é se livrar das vozes internas que ainda dizem que não somos bons o suficiente. O velho eu costumava se definir por falhas, imperfeições e pelos padrões deste mundo. Mas a nova criatura não vive mais segundo esses parâmetros. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, está escrito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo nos lembra que fomos chamados para algo maior, para viver como filhos de Deus, o que significa que não podemos mais nos ver através dos olhos do fracasso ou da insuficiência. Reaprender a amar a si mesmo como nova criatura significa, em primeiro lugar, aceitar o perdão de Deus e deixar de lado a autocondenação. Muitas vezes, nos apegamos a erros passados e ficamos remoendo o que poderíamos ter feito de maneira diferente. Mas a nova criatura vive na realidade do perdão. Em Miqueias capítulo 7, versículo 19, está escrito: tornará a ter compaixão de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Se Deus já lançou nossos pecados nas profundezas do mar, por que insistimos em trazê-los de volta?
Amar a si mesmo significa aceitar que Deus já te perdoou completamente. Além disso, amar a si mesmo é cuidar de sua mente, corpo e espírito. O novo nascimento traz uma nova responsabilidade, a de tratar a nós mesmos como o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo nos lembra: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amar a si mesmo como nova criatura envolve nutrir nossa saúde física, emocional e espiritual, de maneira que honre o propósito de Deus em nossas vidas. O amor próprio também é fundamental para cumprir o mandamento de Jesus de amar o próximo. Se não aprendermos a valorizar quem somos em Cristo, como poderemos amar verdadeiramente os outros? Quando estamos enraizados na verdade de quem somos em Deus, amamos com mais liberdade, sem inseguranças ou medos. O amor que temos por nós mesmos transborda para nossos relacionamentos, permitindo que sejamos mais generosos, compreensivos e compassivos com aqueles ao nosso redor. Reaprender a amar a si mesmo como nova criatura é um processo. É uma jornada de autodescoberta em Deus, onde aprendemos a ver a nós mesmos como Ele nos vê, amados, perdoados e cheios de valor. A cada dia, podemos nos aproximar mais dessa verdade, deixando de lado as mentiras do passado e abraçando a nova identidade que recebemos. E, quanto mais nos amamos com base nessa verdade, mais refletimos o amor de Deus para o mundo. Portanto, amar a si mesmo não é um ato de vaidade, mas de obediência ao chamado de Deus. Ao reconhecer nosso valor como novas criaturas, aceitamos o amor de Deus e permitimos que esse amor nos transforme, nos capacite e nos prepare para viver a vida abundante que Ele planejou para nós. E quanto mais aprendemos a nos amar, mais entendemos o quanto somos amados por aquele que nos criou para um propósito maior. Número 15. A nova criatura não anda na sombra da dúvida, mas na luz da fé. Você já sentiu a dúvida sussurrando em seu coração, tentando te fazer questionar quem você é em Cristo? A dúvida é como uma sombra persistente, sempre tentando ofuscar a luz da fé que recebemos ao nascer de novo. Mas a nova criatura é chamada a andar na luz, guiada pela certeza da fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, lemos: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A nova vida em Cristo não é baseada no que sentimos ou nas circunstâncias que nos cercam, mas na convicção firme daquilo que Deus prometeu e já realizou em nossas vidas. A dúvida é algo que todos enfrentamos em algum momento. Mesmo os maiores personagens da Bíblia tiveram momentos de incerteza. Tomé, por exemplo, ficou conhecido por sua incredulidade quando Jesus ressuscitou. Ele disse: Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. João capítulo 20, versículo 25. No entanto, Jesus, em sua graça, não condenou Tomé. Ele o encontrou e deu a ele a prova que precisava. Da mesma forma, quando enfrentamos dúvidas, Deus não nos rejeita, mas nos chama para mais perto, para que possamos ver a verdade através de seus olhos. A nova criatura, no entanto, aprende a não viver na dúvida, mas a crescer em fé. Enquanto a dúvida tenta paralisar e limitar, a fé nos impulsiona a avançar, mesmo quando não conseguimos ver o próximo passo claramente. A fé nos lembra que Deus é fiel e que Ele já preparou o caminho, mesmo quando parece que tudo ao nosso redor está escuro. Como o salmista declarou no Salmo capítulo 119, versículo 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a luz que nos guia, dissipando a sombra da dúvida e revelando a direção certa. Para viver na luz da fé, precisamos continuamente alimentar nossa confiança em Deus. Isso significa passar tempo em sua palavra, relembrando suas promessas e testemunhando suas obras em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Quando colocamos nossa confiança em Deus,
a dúvida perde o poder. A nova criatura não se baseia em seus próprios sentimentos, que são voláteis, mas nas verdades eternas que Deus revelou. Quando a dúvida surge, é a palavra de Deus que traz a certeza de que Ele está no controle e de que suas promessas são verdadeiras, independentemente do que vemos. Andar na luz da fé também significa viver com esperança. A dúvida tenta nos fazer acreditar que o pior sempre está por vir, que não há solução ou saída para as dificuldades que enfrentamos. Mas a fé nos lembra de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. A nova criatura caminha com a convicção de que mesmo quando tudo parece incerto, Deus está trabalhando por trás das cenas, trazendo à tona sua boa, perfeita e agradável vontade. A dúvida também tenta nos isolar, fazendo-nos pensar que estamos sozinhos em nossa jornada de fé. No entanto, a nova criatura faz parte de um corpo, a Igreja, que caminha junto. Em momentos de dúvida, podemos nos apoiar uns nos outros, edificando a nossa fé. Hebreus capítulo 10, versículo 24, nos exorta: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A fé floresce em comunidade, quando compartilhamos nossas lutas, nossas dúvidas e juntos buscamos a direção de Deus. Por fim, a fé é o que nos conecta à verdadeira natureza de Deus. A nova criatura não anda mais pelas coisas que vê, mas pela confiança em Deus e em suas promessas. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo afirma: porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que, independentemente de como as circunstâncias possam parecer, nossa confiança está em algo muito maior, o caráter de Deus e sua fidelidade. A dúvida pode nos fazer questionar o que vemos ou sentimos, mas a fé nos mantém firmes na certeza de quem Deus é. Portanto, a nova criatura não vive à mercê da dúvida. Embora as incertezas possam surgir, somos chamados a caminhar na luz da fé, sabendo que Deus está ao nosso lado, guiando cada passo. Quando escolhemos viver pela fé, experimentamos a paz e a segurança de que, mesmo quando o caminho parece incerto, estamos firmes nas promessas imutáveis de Deus. A dúvida pode ser uma sombra que tenta nos seguir, mas a luz da fé sempre será mais forte, iluminando nosso caminho e nos mantendo firmes em Cristo. Se você quer continuar aprofundando sua fé e entendendo mais sobre como viver essa nova vida em Cristo, não deixe de assistir aos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cada um deles complementa o que você acabou de aprender e vai te ajudar a caminhar ainda mais firme na sua jornada espiritual. Clique e descubra mais ensinamentos transformadores.